Muito bem. Irmãos, paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, Deus vos abençoe por mais uma vez terem a disposição de vir para a casa do Senhor. E as nossas monitoras estão convidando as crianças para subirem. Todas as crianças de 2 a 11 anos, subir para receberem com certeza algo da parte de Deus na linguagem delas. Irmãos, Deus abençoe todos aqueles que estão nos visitando hoje, os pastores que nos visitam, Jailson, que congregou conosco muito tempo, hoje está lá no Piauí. Admirei a bravura do Jailson, a esposa dele, se submeterem a ir para aquele lugar, e estão lá durante um bom tempo. Foi logo que eles se casaram, tivemos o privilégio de fazer o casamento deles, e hoje eles estão aqui conosco. Deus abençoe, irmão Jailson, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos da Vila Aurora o conhecem muito bem, que ele congregou ali. Nós estamos em um período de férias e muitos irmãos estão em viagem, muitos. Dentre eles o nosso líder, o bispo Oide José do Carmo. Acabou o congresso de mulheres lá em Brasília, na sexta-feira, e de lá ele já foi mais para frente um pouco, descansar alguns dias. Eu aproveito até, pelo fato do bispo Oide não estar aqui, e avisar aos irmãos que nós estamos nos preparando para o culto em ação de graças pelo aniversário do nosso bispo, que é no dia 6 de agosto, mas nesse ano, excepcionalmente, vai acontecer dia 7 de agosto, na segunda-feira. E é um culto que todos os anos nós realizamos aqui, irmãos, e nós contamos com a presença da igreja sede, a igreja que o nosso bispo pastoreia diretamente, e com representação das congregações. Nós pedimos para que venha o dirigente da congregação, o pastor dirigente, a sua esposa, o vice da congregação e a esposa do vice, pelo menos uma representação de cada uma das nossas mais de 400 igrejas, ou 450 igrejas que são filiadas aqui em Campinas, porque se nós convidarmos todas as congregações para vir, é impossível esse auditório caber, né? E nós queremos que caiba todas as pessoas aqui. Então, a igreja sede, todos os irmãos que são membros aqui da sede, e a representação do campo. Abra a sua Bíblia comigo, meu irmão. Pegue a sua Bíblia aí e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Todas as vezes que eu assumo esse púlpito aqui, eu fico muito apertado, especialmente diante de tantos pregadores que nós temos aqui em Campinas. Campinas é um celeiro de pregadores, ensinadores, teólogos, irmão Jonas? E muitos deles estão aqui. Nós louvamos a Deus, aqueles que pregam, pastores itinerantes, mas que sempre têm vindo na terça-feira. Ô, pastor Júlio, você estava sumido, rapaz. Falei, cara, o que aconteceu com o pastor Júlio? Pastor Júlio Travasso, pastor Mark Anderson está aí hoje, o Lucas Galdino, pastor Lucas Galdino, olha, só pregador daqueles que Deus usa mesmo, grande, e tantos outros aí, tantos outros, pastor Enoque, pastor Eliseu, que trouxe-nos uma palavra maravilhosa na terça-feira passada, enfim, pastor Lucas, que pregou domingo à noite. Abra sua Bíblia aí comigo, em João, capítulo de número 13, está aí, dá para colocar aí na transparência, irmão? João 13, vamos ler juntos, irmãos, a palavra de Deus? Vamos ler juntos? Bem, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Se coloquem em pé para nós termos uma posição bem bonita diante da leitura da palavra de Deus. E a leitura é um tanto extensa. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. João 13, do 1 ao 17. Vamos lá? Bem bonito, 1, 2, 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 17? 16. Na verdade, 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17 agora. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, irmãos? Queiram assentar, Deus vos abençoe, em Cristo Jesus. Capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo. João, ao escrever esse Evangelho, ele trouxe aquele aspecto divino de Jesus Cristo em todo esse livro. Capítulo 13. Poderíamos dizer que um particular de Jesus Cristo com os seus. Um particular de Jesus com os seus. Irmãos, até o capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus Cristo, ele se dirige ao mundo, aos religiosos, às multidões. Jesus conversa e traz a proposta do Evangelho para todas as pessoas. Todas as pessoas. Toda a multidão, aonde quer que Jesus ia, tanto na Judéia quanto na Galiléia, onde é que ele estivesse, as multidões estavam em volta de Jesus, até mesmo no momento que ele saía para descansar, as pessoas corriam para lá para ouvir a sua palavra. De repente, quando termina o capítulo 12 de João, Jesus encerra o seu ministério público. É como se ele tivesse colocado um ponto final e ele dissesse: não falo mais com as multidões, com os religiosos, não vou ensinar publicamente no templo. Foi como se ele te falasse: irmão, por favor, assim que essa irmã, nada contra, não tem problema, pastor, pode sair, sem problema. Eu vou fazer uma ilustração aqui, vou fazer só uma ilustração. Você ia sair? Tudo bem. Eu disse que eu vou fazer uma ilustração. Assim que você sair, eu vou pedir para que feche essa porta. Mas é uma ilustração, não tem nada a ver. Feche essa porta aí, por favor, querido. O irmão assustou. Ele pensou que eu estava chamando a atenção dele.
Capítulo 13 de João foi como se Jesus estivesse fechado a porta e dissesse assim: da agora para frente eu vou conversar somente com os meus, só com os meus, mais ninguém. Não estava presente ali pessoas ímpias, não estava presente pessoas não crentes, a não ser Judas que estava ali. Jesus sabia de tudo isso, mas ele disse: agora eu vou conversar, vou ter um tete a tete somente com vocês. Então, nesta noite, neste culto de terça-feira, eu e você viemos aqui, eu acredito sim, nós viemos aqui para ter esse tete a tete com o Senhor Jesus. Eu queria que você imaginasse nesta noite, aqui nesta terça-feira, você e Jesus, Jesus e você, somente. Esqueça de tudo aquilo que ficou lá fora, esqueça de todos os problemas que porventura você enfrentara nesse dia. E hoje é um momento em que Jesus Cristo manda fechar a porta e diz: eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês. E a Bíblia Sagrada diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem para falar com o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Desde o capítulo 13 até o capítulo 17, mais ou menos foi assim uma mensagem de despedida de Jesus, até lá a oração intercessória dele para com seus discípulos. Ele, quando ele fecha as portas, ele come a Páscoa com os seus. Naquele momento Jesus institui a ceia dele, comeu a Páscoa com os discípulos, instituiu a ceia do Senhor, esta que nós participamos constantemente. E Jesus Cristo prepara os seus discípulos para a sua separação física deles, para aquela separação física, aonde Jesus Cristo agora, dali ele já seria julgado e ele morreria, seria entregue nas mãos dos homens, e enfim, cumpriria o plano de Deus na sua vida. Olha o texto sagrado que diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Nós sempre falamos aqui, pastor Enoque, todos os teólogos falam aqui, o Senhor nunca é pego de surpresa em nenhum acontecimento da sua vida, ou que seja dos céus ou na terra. Deus não é pego de surpresa. A morte de Jesus Cristo não o pegou de surpresa, de jeito nenhum. E o texto diz: sabendo Jesus que havia chegado a sua hora. Lembram lá em Caná da Galileia, no capítulo 2, quando a mãe de Jesus falou: meu filho, acabou o vinho. Ele olhou para ela e disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 7, está lá no capítulo 7, verso 29, ou verso 30. Os religiosos quiseram prender Jesus e diz que eles não conseguiram. E o texto sagrado diz, capítulo 7, verso 30. Eles não prenderam Jesus porque ainda não era chegada a sua hora. Lá no capítulo 8, verso 20, no templo também, diz que ninguém pôde prender Jesus, porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Mas no capítulo 12, verso 23, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, lembram daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele diz: chegou a hora neste momento em que o Filho do Homem será glorificado. Glorificado através de quê, irmãos? Não somente através da morte vicária, mas Jesus seria glorificado através da sua ressurreição e a sua ascensão para os céus. Ele falou: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E aqui no capítulo 13, sabendo Jesus de todas essas coisas, tanto na vida de Jesus como na vida de qualquer um de nós, nada acontece, eu quero repetir aqui, nada acontece sem que seja o plano de Deus. Alguém diz assim: o servo de Deus que está dentro da vontade de Deus é imortal, é uma pessoa imortal, até que tenha completado todo o trabalho que Deus colocou para que nós fizéssemos aqui neste mundo. De alguma forma nós somos imortais até que tudo isso aconteça. Irmãos, mas o texto sagrado diz aí: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, aqui ele começa. O Senhor Jesus,
Ele reúne os seus, como eu disse agora mesmo. Reúne os amados para instruí-los. Mas antes de Jesus instruí-los, antes dele nos instruir, olha o que diz o texto sagrado aqui. Antes de passar para o Pai, como havia amado os seus. Como havia amado os seus. Vejam que Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, o meu Cristo e o seu Cristo, o que morreu por mim e morreu por você, Ele nos ama. Jesus Cristo nos ama, homens falíveis como somos, maus como somos, defeituosos como somos. Eu sei que muita gente hoje talvez entrou aqui dentro desta igreja e talvez vê à tona muitas das suas falhas e dos seus defeitos, e Jesus Cristo olha para todos nós aqui e ele, com o texto sagrado diz assim, como ele havia amado os seus, amado a mim e a você, ele nos ama com os nossos defeitos e com as nossas imperfeições e com as nossas falhas. Ele olha para os discípulos ali, ele conhecia todas as fabilidades dos discípulos e ele os amou. Diz o texto sagrado, ele amou os seus. Olha, preste atenção nesse título. Ele amou os seus. Talvez não existe um título mais lindo e mais glorioso do que esse, eu olhar para você e dizer assim, você é de Jesus. A sua vida pertence a Jesus. Lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 16, diz assim, o meu amado é meu, e eu sou dele. O meu amado é meu, e eu sou dele. Jesus amou os seus. Lá no capítulo 6, verso 3 de Cantares, está escrito assim, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu disse para os irmãos que Jesus fechou as portas e disse, agora é só eu e os meus. Eu e os meus. Você é de Jesus? Você sente nessa noite que você pertence a esse Cristo, a sua vida é dele? Paulo diz, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Oh irmãos, que privilégio maravilhoso. Sou defeituoso, eu sou muito defeituoso, sou muito imperfeito, mas eu sou de Jesus. Eu sou do meu amado é meu. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Se você sente que você és dele, se você sente que você és dele, levante a sua mão e glorifique a ele na beleza da sua santidade neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o texto que diz, como havia amado os seus que estavam no mundo. Cada palavra dessa aqui nos ensina, né, irmãos? Como havia amado os seus que estavam no mundo, é nesse mundo aqui, é nesse mundo corrompido, corrompedor, nesse mundo cheio de miséria, de traição, de imoralidade. A igreja do Senhor Jesus está aí misturada nesse mundo aí, e Jesus olha para nós e diz, eu vou amar os meus lá no mundo onde eles estão, naquele lugar difícil, né? Quantos momentos da nossa vida que é difícil ser crente, o lugar mais maravilhoso e glorioso de você ser crente é aqui dentro, né? Nós fechamos as portas e dizemos, aqui é só nós e Jesus, né? Mas lá no nosso trabalho, lá onde vem as ofertas, as tentações, as dificuldades, aí talvez seja mais difícil. E o texto sagrado diz, e ele, como havia amado os seus que estavam no mundo. Olha a última expressão que diz aí, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Glória a Deus. Jesus Cristo nos amou no grau máximo de amor que Ele pudesse dedicar para cada um de nós. Eu e você não podemos fazer nada mais, além daquilo que nós fazemos ou que somos, para que Deus nos ame mais. Não. O amor de Deus para conosco, o amor do Senhor para conosco, está baseado na sua própria pessoa. Deus é amor. É por causa dele ser amor que ele nos ama com as nossas imperfeições. Diz que ele nos amou, esses que estavam no mundo, e ele nos amou até o fim. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Esses que estavam no mundo. Irmãos, alguém diz que, um poeta escrevendo,
Ele diz assim: se todos os mares fossem tintas, se todas as nuvens fossem papel, todas as árvores fossem pena, e todos os homens escritores, não poderiam mensurar o amor de Deus para conosco. Podia todas as nuvens ser papel, todas as árvores tinta, todos os homens escrivãos, nem mesmo assim poderia mensurar o amor de Jesus para com a minha vida e para com a sua vida. Eu e você somos alvo do amor de Jesus Cristo, para a glória do seu santo nome. Então, irmãos, Jesus reúne os seus e ele diz: eu quero instruí-los hoje, eu quero trabalhar com os meus hoje, mas primeiro eu quero declarar o meu amor para com eles. Glória a Jesus. Se nós soubéssemos isso, se o marido, ao falar com a sua esposa, antes de falar alguma coisa que ele não gostou, se ele desse um elogio assim como Jesus fez, se a esposa dissesse para o marido dessa forma: olha, você é maravilhoso ou maravilhosa, você é uma pessoa tão especial, você é tudo, e depois vem bem pequenininho a repreensão. O Senhor Jesus, ele ia trazer instruções para os discípulos, mas primeiro ele disse: gente, eu gostaria de declarar o meu amor para vocês aqui hoje. E assim ele o fez. Capítulo 13, versículo 1. Esse foi o primeiro contato de Jesus Cristo com os seus discípulos. E diz o texto sagrado aqui: e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que o traísse. Interessante essa expressão aqui de Judas Iscariotes. Não foi um demôniozinho qualquer, não. Diz que foi o próprio diabo, Satanás. Em outro evangelho diz: Satanás entrou no coração de Judas para que ele pudesse trair Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus. Isso aqui é uma expressão do plano que estava sendo cumprido na vida de Jesus Cristo naquele momento. Jesus não estava sendo entregue como um mártir, não, senhores. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que ele havia saído de Deus, ia para Deus, levantou-se da ceia. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus tirou os vestidos, tomou uma toalha e cingiu-se. Aqui Jesus começa a ensinar para os discípulos. Aqui ele começa a ensinar. Deixe-me exemplificar isso para vocês. Jesus tinha uma túnica bonita. A túnica de Jesus estava naquelas cores que os soldados repartiram para as pessoas. Jesus tira aquela túnica, dá licença, eu te abro o paletó. Jesus tira a túnica, aquela túnica de quatro cores que os soldados, eles fizeram aquele sorteio quando Jesus Cristo foi crucificado. Ele estava sentado à mesa. Agora Jesus se levanta, ele tira aquela túnica e ele pega uma toalha e coloca na frente de si aquela toalha. Nós vemos a toalha, tira aquela toalha e amarra a toalha aqui. E Jesus
nesta noite, se você pudesse contemplar Jesus fisicamente aqui, e Ele caminhasse até você e dissesse: tira o seu sapato e deixe-me lavar os seus pés. Eu preciso fazer isso. Senhor, não é possível, eu não estou entendendo. Você não vai entender isso agora. Isso não é para entender agora, não. Para entender depois. Por que Jesus Cristo fez isso? Por que Ele fez isso? Jesus conhecia o espírito competitivo que havia no coração dos seus discípulos. Talvez Jesus conhecia o mesmo espírito que existe no meu e no seu coração. Ele sabia o quanto eles disputavam posição. Eles haviam discutido um pouco antes quem era o maior. Eu acho que eu sou mais importante do que você. Eu acho que eu sou mais intelectual do que você. Eu acho que eu sou mais poderoso do que você. Eu acho que eu sou mais rico que você. Eu sou mais espiritual. Sou mais teólogo do que você. Jesus entendia. Ele discernia toda aquela competitividade. E ele dizia: eu quero ensinar algo para vocês. Eu preciso ensinar para vocês. Eu estou quase indo para a cruz. Eu preciso ensinar algo para vocês. E agora eu vejo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores abaixar. Meu Deus. Eu vejo o Rei dos Reis, o dono do universo, aquele que fez a minha vida e a tua vida, agora se abaixar e dizer: eu quero lavar os seus pés. Eu não entendo isso, Jesus. Eu me lembro do reverendo Samuel Johnson, na Inglaterra. Morreu uma menina, adolescente, uma menina, rica, muito rica. E alguém diz assim: reverendo, nós queríamos que o senhor preparasse um sermão para que fosse proferido no momento do sepultamento desta menina. Mas nós queríamos que o senhor fizesse algo, porque essa menina, ela tratava com muita dignidade todos os seus inferiores. Todas as pessoas que eram inferiores a ela, ela tratava com muito carinho, com muita dignidade. O reverendo olhou e disse assim: interessante, o ato dela foi bonito, mas eu queria saber onde é que estão os inferiores a essa menina. Onde é que eles estão? Cadê? Quem é inferior a essa menina? Onde estão os inferiores a ela? Quantas vezes, irmãos, esse espírito salta ao nosso coração. Eu penso que sou melhor do que você. Eu penso que sou mais intelectual. Eu penso que eu sou mais eloquente. Eu penso que eu sou mais isso ou mais aquilo. E Jesus chega e diz: eu quero lavar o seu pé. Eu preciso lavar o seu pé. Onde estão aqueles que são inferiores a mim? Quem porventura é? Aí, pertinho no capítulo 8, verso 20, Jesus disse assim: eu não procuro a minha própria glória. Eu procuro a glória do Pai. A humildade é o único solo em que a graça de Deus cria raízes. Se eu e você, irmãos, queremos ser alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos de tomar esse mesmo Espírito de Jesus Cristo e considerar todas as pessoas superiores a nós. E dizer: eu quero servir, eu quero ser humilde. Jesus estava ensinando para os discípulos: seja humilde, seja humilde. Não abra a tua boca para glorificar você mesmo, não. Eu não sei se os irmãos já observaram lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 18, está escrito assim: porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Não faz isso não. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. De repente, quando você reconhece que não é ninguém, e quando você se abaixa e diz assim: eu preciso lavar os pés de todos aqueles que estão à minha volta, Deus começa a te exaltar. E quem exalta é Deus. Ana diz: Deus é quem exalta, Deus é quem abaixa, Deus é quem enriquece, Deus é quem empobrece. Do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Tudo é de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele, Deus, vos exaltará. Oh, irmãos, os discípulos não estavam entendendo aquilo,
Mas Jesus conhecia o coração dos discípulos. Se Deus tem te feito prosperar em qualquer área da vida, querido, querida, se Deus tem te feito prosperar em qualquer área da vida, como cantou domingo aqui os irmãos ali, se você é usado por Deus, se Deus te toma nas suas mãos, a glória precisa ser dele, somente dele. Introduzamos isso em nosso coração, em saber que aquilo que somos, aquilo que temos, tudo é de Deus, tudo é Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada nesse mundo, nessa terra, que é o homem. Aproximou-se Pedro, versículo 6. Aproximou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me a mim os meus pés? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar os seus pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Jesus estava dizendo: olha, você já recebeu a salvação de Deus. Você já recebeu a salvação de Deus. Eu estou trazendo simbolicamente, ao lavar os pés de vocês aqui, uma lição, uma figura, de que da mesma forma em que os pés de vocês estão sendo lavados aqui, a vida de vocês precisa estar limpa diante de mim. Essa é a segunda lição que Jesus estava dando para os seus discípulos. Uma lição de limpeza, de santificação. Muita gente, irmãos, estão brincando com as coisas de Deus. Muita gente está dentro da igreja, muitos participam da ceia do Senhor com uma vida totalmente desarrumada diante de Deus. Uma vida totalmente aquém daquilo que Deus quer. Jesus disse: eu estou lavando só os seus pés, Pedro. Estou lavando só os seus pés para você entender. Você entender que toda pessoa que aceita Jesus, que um dia foi lavado, e isso traz um exemplo lá no Antigo Testamento. O sacerdote, quando ele entrava para o sacerdócio, ele tomava um banho completo. É como a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas constantemente havia uma pia de bronze ali, entre o altar do holocausto e o santo dos santos, onde o sacerdote lavava as suas mãos e lavava os seus pés, símbolo dessa purificação que precisa acontecer no seio da igreja constantemente. De repente, na nossa caminhada cristã, a gente começa a levar as coisas de Deus assim, como se fosse coisa qualquer, e a gente falta com a verdade, a gente trai, a gente odeia, a gente pratica tantas coisas que Deus não quer, e nós vimos e participamos da ceia do Senhor, como se a vida cristã fosse assim, uma coisa qualquer, e o Espírito de Deus nos chama. Deus diz: eu preciso instruí-los aqui hoje. Pedro, você está entendendo, Pedro, o que eu estou fazendo? Versículo 12. Depois que lavou os pés dos discípulos, Jesus tomou outra vez os seus vestidos e assentou-se à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Jesus termina aquele ato, veste a sua capa outra vez, veste a sua capa de honra. O texto sagrado diz que ele assentou-se no lugar aonde ele havia sentado com os discípulos. Eu tenho para mim que os discípulos perplexos, assustados com tudo aquilo, Jesus olha para eles e diz assim: vocês entendem o que eu faço aqui? Vocês entendem o que eu faço agora? Duas verdades Jesus estava ensinando para os discípulos: humildade e santidade. Humildade e santificação. Humildade e santificação. Os discípulos, lógico que eles estavam meio que sobressaltados naquele momento. Versículo 17 diz assim:
Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Queridos, são 3 pontos aqui de instrução que Jesus Cristo dá para os seus discípulos, que ele diz: olha, se você for humilde, se você se santificar, a bem-aventurança será certa na sua vida. Você será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa feliz. Se você humilhar, se você se santificar, você será uma pessoa feliz. A felicidade é o resultado de uma vida dentro do propósito de Deus. Pronto. Nós falamos muito em felicidade, nós falamos muito em ser feliz, em ser alegre, em ser jubiloso. E o segredo da felicidade, irmãos, o segredo desse prazer como filho de Deus, irmãos, está em nós entendermos e vivermos dentro do plano e do propósito de Deus. Eu vejo muitos irmãos sentados aí no banco, você está escutando atentamente a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, fique tranquilo no seu lugar. Se você estiver dentro do plano eterno de Deus, você será sempre uma pessoa feliz e bem-aventurada. Olha o que Jesus Cristo diz: se vocês sabem essas coisas, não é só saber, não é só ouvir, não é só vir na minha casa e ouvir as verdades cristalinas que são proferidas aqui. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu quero terminar nessa noite esta meditação, irmãos. E eu quero desafiar os irmãos para que eu e você entendamos o que Jesus Cristo quer de cada um de nós. Vejam que a partir desse momento aqui, que ele está com seus, depois do capítulo 14 de João, Jesus já faz uma preparação maior com seus discípulos para a cruz. Capítulo 15, falando sobre ele sendo a videira verdadeira. Capítulo 16, capítulo 17, ele faz aquela oração pelos seus discípulos. E ele os prepara para que os discípulos entendam verdadeiramente o plano de Deus para as suas vidas. E esta é uma noite, nesta terça-feira, em que o Espírito Santo nos trouxe aqui, para que ele fale ao meu e ao teu coração. Será que eu e você, nós estamos entendendo de verdade o propósito de Deus para conosco? Será que nós estamos vivendo dentro do propósito de Deus? Será que o Senhor está se agradando de nós? Será que o Senhor está recebendo o nosso cântico, levantar das nossas mãos? Será que o Senhor está recebendo? É exatamente isso que Jesus Cristo disse. Você quer ser feliz? Quer ser um crente bem-aventurado? Quer ser um crente abençoado? Viva dentro do meu propósito. Viva dentro daquilo que eu quero para vocês. Bendito seja o nome de Jesus. Queiram se colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, pedir ao Senhor nesta noite que Ele me ensine cada vez mais a servir. Servir. Sabe, irmãos? Sabe, deixe-me dizer para vocês. Todos os discípulos naquele dia gostariam de lavar os pés de Jesus. Todos eles gostariam de lavar os pés de Jesus. Mas Jesus estava desafiando o seguinte: eu quero que você aprenda a servir o seu irmão. O seu irmão. Eu quero que você aprenda essa lição. Nas nossas festas aqui, eu quero repetir isso. Eu fico maravilhado de ver tantos homens e mulheres voluntários que trabalham no anonimato e trabalham servindo aqui na casa do Senhor. Nessa convenção que nós tivemos aqui, nós vimos muito isso. Pessoas anônimas, caladas, trabalhando, um lavando o banheiro, outro vigiando os carros lá fora, outro servindo as mesas com todo prazer e alegria. Servir, que coisa linda. Vocês estavam fazendo exatamente o que Jesus Cristo fez. Jesus disse: eu quero dar essa lição. Sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros.
Oh, que coisa boa. Eu quero que o Espírito Santo coloque no meu e no seu coração essa disposição ou essa predisposição de servir. Eu quero servir a minha esposa, eu quero servir os meus filhos. Eu quero ser bênção na vida deles. Nada de jactância, nada de competitividade. Deixa isso para lá. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. Nós somos servos de Deus. Servos do Deus vivo. Você entende isso, irmão? Você entende isso? A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor venha nos exaltar. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Quero desafiar a igreja nessa noite para que nós vistamos de saco e cinzas e nos humilhemos diante do Senhor dos Exércitos e quebremos a nossa jactância e quebremos todo o orgulho da nossa alma. Diz que dos inimigos que nós precisamos vencer, o orgulho ou a jactância é o pior inimigo que nós vençamos, que nós podemos vencer na nossa caminhada cristã. Quantas vezes eu penso que sou alguma coisa? Eu não sou. Quem é bom é Jesus. Quem é Senhor é o Senhor Jesus Cristo. O único que abriu os seus dois braços e disse: Pai, tudo está consumado. Jesus. O homem não merece glória. Quem merece glória é o Senhor. É o Senhor. Você pode humilhar-se na potente mão de Deus agora? Vamos orar juntos? Ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós queremos nos quebrantar mais uma vez diante da Tua augusta presença, reconhecendo o poderio do Senhor, a grandeza do Senhor. Oh, Jesus Cristo, quantas vezes pensamos que somos alguma coisa, quantas vezes que imaginamos, Senhor, que somos alguma coisa. O Senhor é tudo para nós, aleluia. Tu és mestre, Tu és Senhor. Oh, Senhor Jesus, queremos que a nossa luz desapareça a cada momento, que a luz do Senhor venha brilhar em nosso meio. Faz com que tudo aquilo que esta igreja fizer seja para a glória do Senhor. A glória do Senhor, só a glória do Senhor vem aparecer. Somente a glória do Senhor vem aparecer em nosso meio. Oh, bendito és Tu, Senhor. Faz com que os obreiros entendam isso, que os cantores e cantoras entendam isso. Senhor, faz com que os instrumentistas entendam isso. Todos aqueles que Te servem nesta casa venham entender essa verdade cristalina da Tua palavra. Queremos Te servir e Te amar. Queremos lavar os pés uns dos outros. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Olha para quem está perto de você e diga: irmão, você deixa eu lavar os seus pés? Isso é simbólico. Eu não vou pedir ninguém para lavar os pés de outro aqui. Você deixa lavar os seus pés, irmão? O marido pode dizer isso para a esposa pode dizer isso para o marido: você deixa eu lavar os seus pés? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Tome seus lugares um instante, amado.